Joguei e dormi. Bom também. Tem que aproveitar, pessoal, tem que aproveitar. Perfeito. Galera, ignorem o calor. Finjam que tá tudo bem, porque realmente tá tudo bem, né? Se não tá, vai ficar, certo? Segurem na mão de Deus e vai. A tarefa era o exercício número 1 e depois a página 31, correto? Tá? Muito bem. Galera, olha só. Deixa eu ver uma coisinha aqui, porque eu acho que provavelmente vai chegar mais pessoas durante a aula. Eu vou estar no meio da explicação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos corrigindo a tarefa enquanto isso, beleza? Tá? Acompanha comigo lá. Espera aí, olha lá, tem gente chegando ainda. Só quem tá chegando agora é página 30, tá? 30, ok? 30. 15 vezes 2, 15 mais 15 ou 29 mais 1. Totalizando 30. Página, então, 30, queridos. Tá? Acompanhe comigo, galera. Número 1. Tá? Antes de avançarmos nos estudos sobre o Brasil Império, vamos retornar a alguns dos temas estudados. Povo, antes, vejam isso. Ó, o golpe da maioridade leva, então, nós vimos que leva o Pedro de Alcântara a virar o Dom Pedro II. Então, com 14 para 15 anos, ele já podia, portanto, participar, né, da política, ele poderia, então, responder politicamente pelos seus atos. Então, ele passa a poder assumir como imperador, então recebe o título de Dom Pedro II. Nós paramos bem aqui. Ele vai reinar, pessoal, ele vai ser o governante do Brasil de 1840 até 889, né? Então aí, 59 anos com o Dom Pedro no poder, pessoal. Em 1889, ele vai embora lá para a França, mas isso são cenas dos próximos capítulos que nós veremos em breve. Muito bem, Sofia chegando agora. Vamos aguardar mais um minutinho, pessoal, tá? Deixa eu passar a página para quem está chegando aí, página 30, tá bom? Página 30, quem chegou agora, tá? Da apostila 3. Maravilha? Então, número 1, galera, leiam lá. A respeito do período regencial, ou seja, antes do Dom Pedro II, né? Ter o golpe da maioridade e assumir como Dom Pedro, né? Assumir o Brasil. Como comprova a denominação, o período foi marcado pelo governo de regentes. Avá. Tá errado ou tá certo, pessoal? Professor, eu tenho medo de falar. Ué, gente, período regencial, regentes, tá corretíssimo. 1, beleza, já coloca ali. 2, durante todo o período, governaram apenas 3 regentes que integram a regência trina permanente. A gente viu o contrário, teve a regência trina provisória primeiro, depois a trina permanente, deu uns 6 regentes, pessoal. Então, negativo, tá incorreto, não foram só apenas 3, tá? Dica de novo aqui do professor para vocês, acompanhe comigo. Apenas, galera, torna a maioria das vezes em questões de história a alternativa incorreta. Vou falar isso até vocês não me verem mais na vida. Sempre que vocês verem advérbios de exclusão, assertivos assim que excluam, que restringam, está incorreto em questões de história. Apenas, nunca, jamais, somente, exclusivamente, nunca, coisas nesse sentido, pessoal, muito intensas ou que excluam, que sejam muito determinantes, tá incorreto, fujam, tá? Beleza? Quem tá falando comigo aí? Estão falando comigo ou não? Viajei. Isso, perfeito, tá? Então lá, seguindo. Vocês já viram a alternativa. Esse período foi marcado por revoltas em diversas partes do território brasileiro. Corretíssimo. As questões políticas regionais e o descontentamento com a política nacional pode ser apontados como causas dessas revoltas. Então, perfeito. A cabanagem, Revolução Farroupilha,
Qual mais que nós tivemos aí, pessoal? Cabanagem, Revolução Farroupilha. Cabanagem, Revolução Farroupilha. Sabe nada. Ah, sabe nada, muito bem. Beleza, pessoal? Então, as revoltas que aconteceram devido, pessoal, portanto, à insatisfação das províncias, né, das capitanias com o governo centralizado. Mas era um governo centralizado, pessoal, em que não tinha alguém que determinava as coisas. Eram 3 regentes e os presidentes das províncias eram escolhidos conforme esses carinhas que estavam lá no Rio de Janeiro tomavam as decisões. Então as pessoas não se sentiam representadas nas suas capitanias. Então elas estavam descontentes com a política nacional. Tranquilos? Então a alternativa correta é a D de doce de leite com coco. Maravilha? 2. Explique em termos gerais como estava a economia brasileira durante o período regencial. Como vocês podem perceber, temos 0 gabarito aqui, correto? Então vamos lá, pessoal. Fazer junto no chat para não ter conversa. Isso, a balaiada, a rusga, nós tivemos várias. Eu não estava conseguindo lembrar o nome de todas. Perfeito, Marcos. Corretíssimo. Gente, então vamos lá, galera. Ó, crise. Primeira coisa, crise. Por quê? Crise do açúcar, certo? Crise do açúcar devido ao quê, pessoal? A concorrência. Ó, deixa eu tirar uma caderno, não consigo ler. A concorrência com as Antilhas e com o açúcar inglês. O que mais, pessoal? O Brasil estava endividado, povo, sim ou nem? Contem para mim. Sim. Por que ele estava endividado? Muito bem, perfeito, né? Contraiu muitos empréstimos, ó, encontrava-se endividado. Devido ao quê, pessoal? Ó, aos custos da independência. Quando eu falo em custos da independência, do que eu estou falando, galera? Vem comigo, ó. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. A gente está colocando tudo que vocês precisam saber numa resposta só. Ó, então, desde a indenização paga a Portugal, as guerras pela independência, vocês viram comigo que o Dom Pedro I teve que lutar, né, durante todo o Brasil ali, durante todo o período, né, durante todo o território brasileiro para poder acalmar os ânimos, principalmente lá na Bahia, no Nordeste, em que a galera não aceitava a independência, certo? Então, ó, a guerra, peraí que a gente chegando agora, ó, então a guerra pela independência. E que mais, pessoal? Ele também gastou grana e perdeu um território, que é a região da Cisplatina, certo? Né? A Guerra da Cisplatina. E da Guerra da Cisplatina, que além dele perder o território, contraiu mais empréstimos com a Inglaterra para poder custear a guerra, tá? Da Cisplatina. Belezinha? Que é a região onde hoje pertence ao Uruguai, tá? Então, a crise da cana-de-açúcar, endividamento com os ingleses para poder arcar com os custos da guerra, pagar a indenização a Portugal e também custear a guerra da Cisplatina. Né? Então, um primeiro reinado aí endividado, um período regencial mais endividado ainda. Ok? Essa era a situação do Brasil nesse momento. Tranquilos? Tá. Muito bem. Resposta no chat. Peguem o grifa-texto e bora lá. Galera, agora, no segundo reinado, nós vamos ter praticamente 2 partidos principais. Praticamente, pessoal, aqueles dos portugueses e aqueles dos brasileiros. De maneira geral, ia misturar um pouco, sim, não ia ter só português ou só brasileiro num partido e no outro. Mas as ideias, pessoal, vinham de lá de trás de uma mesma atividade. Qual que era essa? O conservador, o brasileiro que, começou a se desenvolver aqui no Brasil através do latifúndio, das grandes propriedades, certo? De terra, na cana-de-açúcar, e o português que era comerciante, mas tinha grande proprietário português e também tinha grande comerciante brasileiro, tá?
tranquilamente nos dois. Então, a gente vai usar só o quê? Partido Liberal e Partido Conservador, beleza? Então, grifem lá, ó, Partido Liberal, tá? Vem do Partido Progressista, lá do Feijó, lembra do regente Feijó, que dá autonomia para as províncias, cria o Código de Processo Criminal, ele cria a Guarda Nacional, para dar poder para os coronéis, os poderes locais, maravilha, lembraram? Então, vai ter esse partido liberal, que ele é, então, sempre a favor de liberar geral, libera geral. Então, libera, sabe essa música? Então, exatamente. É autonomia, então, política e econômica para as províncias. Quem formava esse partido, PSOR? Quem formava PSOR, esse partido? Pessoal, membros da classe média urbana que eram favoráveis à descentralização do poder político. Ó, descentralizar, tirar do centro. Quando você descentraliza, você coloca em vários focos diferentes. Ou seja, cada província vai ter, cada capitania, cada região vai ter autonomia para fazer o que quiser, tá? Estão formados também por grandes proprietários de terra, tá? Não por isso, né? Grandes proprietários de terra e também membros da classe média urbana, que queriam descentralizar o poder, queriam mais autonomia. Maravilha? Liberal, libera, solta, tira do centro. Tranquilões? Tranquilo como um grilo, sus que nem mousse? Bem na manha da aranha, né? Ok. Muito bem. Pessoal, tá beleza de Deus. Espera aí. Prometo que o próximo nome é o último. O Arthur, a próxima entrada vai ser a última também, se chegar esse horário de novo, tá? Vamos lá. Página 30, o abençoado. Beleza? Página 30. Vamos lá, galera. Seguindo. Partido Conservador. Originoso do Partido Regressista. Regressar. Volta, né? Volta o que era antes, centraliza, poder na mão do imperador, certo? Aquilo, volta como era, conserva, mantém, tá? Essa é a ideia. Formado por grandes proprietários rurais, tá? O Cacilda. Olha aqui, peraí, pronto. Grandes proprietários rurais, principalmente, ó, pessoal daqueles lá onde começou a ocupação e o desenvolvimento da colônia ainda. Foi lá no Nordeste com açúcar, ó, principalmente das regiões Norte e Nordeste, ó, grandes comerciantes e funcionários do alto escalão do governo. Então lá, pessoal, são os caras mais antigos, os mais velhos de guerra. Belezinha? Os caras mais conservadores, lá de trás. Sacaram aqui? Não tem erro não, né? Bem sussa, bem tranquilinho. Maravilha? Tudo bem? Tranques? Alguma dúvida? Não? Começamos 9h50, 35, tá. Beleza, gente? Então tá. Grifaram lá, o senhor meu pastor nada me faltará. Vamos lá. Página 3, 1. Gente, se estiver falando no chat, eu não vou ver, porque eu estou apresentando a tela, tá? Então, se tiver dúvida, professor, estou falando aqui. Beleza? Beleza, uma coisinha. Ramon, você tá aí? Juan faltou, né? O Juan faltou. Ou foi o Juan que na aula passada não sumiu? Ramon, você tá aí, meu jovem? Beleza, Nicolas. Tudo bem, meu jovem. Eu sei que você está sempre aí. Gente, só uma coisa, tá? Bom, não vou contar o meu segredo, senão vocês vão começar a driblar. Então, beleza. Só saibam que eu sei quando vocês não estão aí, tá? Muito bem. Você sabe, Laura? Então não conta, ó. Segredo. Eu sei, professor, não, eu sei quando vocês não estão. Por incrível que pareça. Todo mundo sabe. Aparentemente não, porque tem gente que tá caindo ainda, né? Que continua fazendo errado. Que tá bem nítido que a pessoa não tá, mas tudo bem. Bom, eu não sou todo mundo. Tá, beleza. Beleza, gente. É engraçado, né? Como eu pego um, todo mundo começa a aparecer. PLMDS. São, pelo amor de Deus, vou começar a usar isso também. PLMDS. Minha nossa, é bacana, hein? Eu vou acrescentar. Tá ok. Vamos lá, então. Povo, presta atenção aqui, grifatez na mão. Golpe da maioridade. Galera, quem já sonhou em ser imperador do Brasil?
Ninguém nunca teve um sonho legal assim, ser imperador? Não? Tá, eu sonhei uma vez que eu era professor de asa delta, né? Acho que foi mais próximo, assim, de diferente, de nas alturas que eu acho que eu já cheguei num sonho. Mas alguém aqui, para quem já sonhou em ser imperador do Brasil, vai gostar muito da história desse cara aqui. Porque imagina que você é um Thomas Shelby ou você é um Frank Underwood. Professor, não sei quem são essas duas pessoas que você está falando. Então você não gosta de Netflix ou você está vendo Netflix errado, né? Porque você deve assistir Peaky Blinders, você deve assistir House of Cards. House of Cards só se você for muito bom. Professor, eu não sou muito bom. Eu sou um cara, uma pessoa mediana, pessoa que está na média, que não é quente nem fria. Sou meio medíocre mesmo. Então não assista House of Cards. Se você é bom, se você é acima da média, assista House of Cards. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque são duas séries que mostram as decisões que um chefe, que um líder tem que tomar. Então, para quem já sonhou em ser imperador, vai gostar dessa história aqui. O que ele vai fazer, pessoal? Quando o Dom Pedro, então, com 14 anos, olha só que tipo é? Quando, então, pessoal, ele sofre o golpe da maioridade, olha o jeito que ele assume, né? Enquanto vocês estão jogando Fortnite, ele tá com a roupa de imperador aqui, portando os kits. Então, olha só. Ele, pessoal, vai ter que manter uma certa ordem, porque tava uma treta absoluta, né? Absoluta em todo o território brasileiro e na política, na Câmara. O pessoal jogando pedaço de pau um no outro, gritando, xingando a família, bicudando os cachorros. Uma loucura total. Então, o que ele teve que fazer? Manter a ordem, pessoal, tá? O partido que aplica o golpe da maioridade é o Partido Liberal. Então, no comecinho, qual partido que vai ser maioria, que vai estar, num primeiro momento, predominando junto com o Dom Pedro II? O Partido Liberal, tá? Então, podem grifar essa parte aqui. Beleza? Ele vai ser esperto e vai manter o Partido Liberal predominando junto com ele, tá? Muito bem. Detalhe, pessoal, os poderes, tá, entre os conservadores e os liberais não vai acontecer apenas nas urnas. É a todo o momento, na rua, na padaria, nas casas, nas câmeras, nos comícios, nas urnas. Podem grifar essa parte aqui. Então, pessoal, uma treta que é infinita. Então ele tem que remediar o tempo todo a treta entre os liberais e os conservadores, tá? Inúmeras fraudes acontecem o tempo todo. Tanto que, pessoal, nas eleições de 1840, o pessoal, quando foi votar, começou a tacar pedaço de pau uns nos outros. Ficou conhecido como as eleições do cacete, né? Porque eles começavam a tacar pedaço de pau. Alguns até tacavam pão, né? Inclusive no Rio Grande do Sul é chamado de cacete o pão, né? Sem piadinhas. Ou seja, pessoal, logo na primeira eleição, o Dom Pedro já tem que lidar com uma pancadaria generalizada, tá? Então, esse primeiro momento das eleições é conhecido como eleições do cacete, dada essa confusarada que está acontecendo na política entre liberais e conservadores. O que ele vai fazer? Ele vai falar o seguinte, quem manda aqui nessa bagaça sou eu. Então ele vai se utilizar do poder moderador, tá? Ó. Então ele vai criar, pessoal, um ministério, primeiro composto por conservadores. Por quê, pessoal? Porque aqui, ó, quem estava na frente era o Partido Liberal. Agora chegou, ele teve a ideia, vou manter a ordem, dando um pouquinho de poder, vou formar um ministério novo, formado só por conservadores. Olha só, para a galera acalmar, dar uma seguradinha legal. Então é isso que ele vai fazer, tá? Ó, medidas voltadas para a centralização do poder político, né? Ou seja, pessoal, os conservadores, eles vão fazer o quê? Eles, como, lembra disso, conservador, o que ele conserva? Opa, ele conserva o poder na mão de uma pessoa só, ele centraliza, ele quer que mantenha como está, ele não é um liberal, ele é o contrário do liberal. Então eles vão tomar medidas que vão reforçar o poder na mão do Dom Pedro. Quais são essas, pessoal? Vão restaurar o Conselho de Estado, que centraliza todas as decisões durante todo o território, todas as decisões do que acontecia nas províncias iam para o Conselho de Estado, eles iam reformar o Código de Processo Criminal, retirando, então, o poder dos juízes locais. Tranquilos? Tá? É isso que vai acontecer. Muito bem. Eis que, pessoal, os liberais não vão deixar barato, né? Eis que, então, pessoal, Teófilo Otoni, junto com o ex-regente
o padre Feijó, lembram dele? Eles vão promover em 1842 as revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais. É isso mesmo. Então, eles vão promover revoltas, a fim de falar, pô, vocês estão tirando com a minha cara, vocês estão voltando a tudo que era antes, ou seja, vocês estão voltando a deixar a gente nas mãos da decisão de um grupo só, que são os conservadores, e na mão do Dom Pedro. Isso é o que eles pensavam, porque quem mandava definitivamente na coisa, quem era? Era esse carinha simpático aqui, ó, o Dom Pedro II, tá? Tranquilos? Então, o Dom Pedro, que por trás dos panos mandava em tudo. Ele que decidia, no final das contas, o que acontecia, o que não ia. Ele só iludia os dois partidos, Iludia o Partido Conservador e iludia o Partido Liberal, dando hora poder para um, hora poder para outro, hora tirando a chupeta de um, colocando a chupeta para outro. Sacaram aqui? Muito bem. Então, diante disso, podemos corrigir a tarefa, não é isto? Muito bem. As revoltas que acontecem, então, em São Paulo e Minas Gerais em 1842 envolveram os conservadores, conhecidos pela alcunha de Saquaremas, e os liberais, apelidados de Luzias. Muito bem. Nesse contexto, leia o texto. Derrotados pelas forças do Barão de Caxias, os revolucionários... Quem que era o Barão de Caxias, pessoal? É ele mesmo, o Duque de Caxias, tá? Os revolucionários de 1842 foram apresentados como revoltosos. Olha só, os revolucionários foram apresentados como revoltosos. Então, a questão, a revolta, os movimentos, pessoal, de reivindicação, ou de manifestação, ou de protesto, na maior parte do tempo na história do Brasil, é visto como revolta, é visto como questão de rebelião, de tratar na porrada, certo? De violência. Isso é uma característica muito marcante no Brasil, tá, pessoal? Carregariam pelos tempos afora como um estigma o apelido de Luzias, lembrança do local onde sofreram sua mais contundente derrota militar. Tenderiam a implementar, quando no governo, as ideias e as propostas dos conservadores, conforme lembrava o ditado popular. Nada tão parecido como um Saquarema como um Luzia no poder. De acordo com a frase, nada tão parecido com um Saquarema como um Luzia no poder, responda. Havia diferenças entre os interesses políticos liberais e conservadores? Justifique sua resposta. Povo, discordo, tá? A apostila diz aqui, ó. Não, os grupos liberal e conservador eram formados, em sua maioria, por grandes proprietários rurais que desfrutavam de privilégios políticos e defendiam os mesmos interesses, como a manutenção da monarquia e da escravização. Povo do bem, a diferença é que os liberais, eles queriam o quê? Autonomia. Eles queriam liberdade econômica e política para suas regiões, para suas províncias, certo? Então, a resposta aqui, pessoal, não tinha que ter nenhum sim, nenhum não. Era o quê, pessoal? Os grupos eram praticamente os mesmos, eram pessoas ricas, eram grandes proprietários que tinham privilégios. A diferença é que num partido, o liberal, eles queriam o quê, pessoal? Mais autonomia política e econômica. Enquanto os conservadores, o que o Dom Pedro falasse, tá correto, tá certo, Desde que não desse poder para o partido rival. Beleza? Então a diferença é essa, O Partido Liberal queria mais autonomia, Eles vieram do Partido Progressista, daqueles que queriam autonomia e liberdade para as províncias, para os estados, tranquilos? Mas ambos eram a favor, então, da escravização, manter ainda assim no latifúndio o sistema de escravização para os trabalhos rurais. Tranquilos? Muito bem, podemos seguir. Alguma dúvida aqui? Sim ou não? Tá. Galera, página... Opa, tô indo para a mesma página que eu fui. Ué. Gente, vai ser instituído, então, na ideia, pessoal, do Dom Pedro. Ele vai falar, bom, vou fazer o seguinte, eu vou articular, eu vou tentar manter os dois partidos sobre a minha o quê? Sobre a minha tutela, sobre o meu governo, sobre a minha ordem, certo?
Como que ele vai fazer isso, pessoal? Vejam só. Em 1847, ele decide instituir o parlamentarismo, para dar a ideia, né, de que havia uma liberdade, uma autonomia política. Mas não havia. Por quê, pessoal? Grifem essa parte, ó. No parlamentarismo inglês, como vocês viram comigo lá, né, na Revolução Gloriosa, certo? Vocês viram comigo isso aí. Eles vão instituir o seguinte: existe o chefe de Estado, existe o chefe de governo. O chefe de governo é a figura da rainha, bonitinha lá, o líder de governo, né? Dá tchauzinho nos desfiles. O chefe de Estado é o chefe político que toma as decisões, é o primeiro-ministro, né? Modelo parlamentar inglês. Quem vai escolher esse primeiro-ministro? São os parlamentares, mas detalhe, quem vota nos parlamentares, quem escolhe os diversos parlamentares é o povo inglês. Então, o povo vota, tá, nos parlamentares e os parlamentares é que fazem uma reunião. Podem grifar aqui, tá? O conceito do parlamentarismo inglês. São os parlamentares que vão escolher o seu chefe, belezinha? Detalhe que o Dom Pedro II decide e fala: vou adotar esse modelo aqui que tá bacana, tá legal, para dar a ideia de que o quê? Os parlamentares vão ter poder, ele não vai centralizar nada nas mãos dele. Mas detalhe, né, ó, no parlamentarismo brasileiro era o contrário. Por quê, pessoal? Porque o imperador é quem escolhia. Era o Dom Pedro II que ia escolher o primeiro-ministro, certo? E ele podia tirar o primeiro-ministro a hora que ele quisesse. Não precisava passar pelo corpo parlamentar. Ou seja, não eram os parlamentares que iam escolher e tomar a decisão de quem ia ser o primeiro-ministro, mas sim o Dom Pedro, certo? Então isso fazia com que o poder continuasse nas suas mãos. Grifem aqui, ó, o parlamentarismo brasileiro ainda estava sujeito ao poder moderador, que permitia ao imperador depor, ou seja, tirar o presidente do Conselho dos Ministros, que é equivalente ao primeiro-ministro, tá? A qualquer momento, o que não acontecia no caso inglês, tá? No caso inglês tem que ter uma decisão parlamentar única, junta, para poder tirar o primeiro-ministro. Então, eles se reúnem, eles votam, tem que ter uma maioria de votos para trocar o primeiro-ministro. Aqui não. Dom Pedro falou, troca a hora que quiser. Por isso que é um parlamentarismo às avessas, é ao contrário. Belezinha? Deu para sacar? Essa parte é importante, podem grifar que está destacado aí. Ok? Tudo bem, povo do bem? Tudo bem, povo do bem? Ficou ótimo, né? Sim. Muito bem. Galera, agora dê uma olhada aí na apostila de vocês, tá? Se conseguir ler aqui, mas é que aqui tá, não fica com a resolução muito boa. Mas vejam só, ó. Vê se vocês conseguem ler essa charge que está aqui. Ela foi publicada, pessoal, na satírica do Mequetrefe, tá? Um jornal do período imperial. Vejam só, ela faz uma sátira, é uma ironia, tá? Agora, percebam o seguinte. Quem está rodando aqui a roda do Dom Pedro? Quem que está empurrando? O que está escrito aqui, galera? Professor, eu tô meditando hoje, eu vou ficar olhando para baixo aqui. Eu tô olhando para o céu, as coisas que a natureza dá. Eu não tô a fim de responder, não. Então tá bom, vejam só, olha só. Gente, diplomacia. Vamos supor que você vai na casa do seu primo e o seu primo gosta de encher o seu saco. Professor, mas eu me dou muito bem com ele. Tá, então alguém gosta de encher o seu saco na casa do seu primo. E aí, você tem que se comportar, porque se você não se comportar, o seu pai e sua mãe fica bravíssimo com você, né? Porque vocês estão lá na casa deles, almoçando e tal. Então tem que se comportar. Tem que manter uma relação certa e diplomática. Ou seja, sem conflito, sem treta. Tem que ter uma relação respeitosa, educada, política. Então, mesmo você querendo sentar a borrachada, né, na pessoa que te enche o saco, você não pode fazer isso. Tem que ficar na sua e manter a tranquilidade de saber se relacionar. É ser político, ser inteligente. É uma relação respeitosa, amistosa, né? Por mais que se queira ali chegar às vias de fato e os seus interesses sejam diferentes.
da pessoa com qual você está se relacionando. Então, a diplomacia, pessoal, é esse equilíbrio na relação que o Dom Pedro tem que fazer. O que é a diplomacia? É o Dom Pedro equilibrando os interesses dos dois cavalinhos. Quais são esses dois cavalinhos aqui? Dá para ler? Sim ou não? Se aqui é o Partido Liberal, representado por uma mulher, não à toa, né? Aqui é o Partido Conservador. Então, o Dom Pedro segurando os dois partidos, né? E a roda que gira a política é a diplomacia do Dom Pedro, é a sua diplomacia. Ou seja, né? Olha aqui, ela está dizendo aqui, ó, ganhei, né? Ora um, ora outro. É um carrossel, né? Carrossel não, é um jogo de argolas, na verdade. Sabe aquele jogo de argolas que você encaixa aqui? Aqui ela tá com duas argolas dizendo, eu ganhei. Mas sabe-se que na próxima, quem vai ganhar vai ser o Partido Conservador. Essa é uma charge, pessoal, uma sátira que explica a maneira do Dom Pedro de lidar com a política durante o seu reinado, para tentar manter uma certa ordem, para tentar manter uma estabilidade. Então ele vai jogar com os interesses, ora de um, ora de outro. Deu para sacar? Muito bem. Não à toa, vejam só, de acordo com os historiadores Ângela Viana Botelho e Ana Maria dos Reis, ao longo de 49 anos do segundo reinado, né, formou o quê? 36 gabinetes, pessoal. Em 21 deles predominaram os liberais, que governaram por 19 anos e 5 meses. No restante, predominaram os conservadores, que governaram por 29 anos e 9 meses. Então, ele tentou ter um certo equilíbrio para dar hora poder para um e hora poder para outro. A chave para entender o governo do Dom Pedro II é a alternância, alternar, ó, né, de poderes, alternância de poderes. Tranquilos, pessoal? Então, dito isso, façam comigo rapidamente mesmo os exercícios aqui, ó, tá? Da página 33, mas muito rápido. Peguem um caderno, quem tá sem um caderno aí. Anotem lá, página 33, número 1, vambora, tá? Beleza? Página 33, exercício 1, não precisa copiar nada, só coloca o número 1 e escreve a resposta. Identifique quais são os personagens representados na charge. E aí, pessoal, quais são os personagens? Coloca aí, Dom Pedro, Partido Conservador, Partido Liberal. E temos quem? A diplomacia rodando aqui, ó, né? A rodinha da política, tá? Então, personagens, Dom Pedro II, Partido Liberal, Partido Conservador e Diplomacia, beleza? Esses são os personagens, tá? De novo, Partido Conservador, Diplomacia aqui, é só vocês olharem para as pessoas que estão na charge. O Dom Pedro II e o Partido Liberal, beleza? 4 personagens. 2. A que aspecto da política brasileira do segundo reinado a charge faz referência? Ela faz referência à diplomacia do Dom Pedro durante o seu governo, certo? O que é essa diplomacia? A alternância de governos, certo? Ao invés do Dom Pedro suprimir completamente, né, ele repelir, ele reprimir, pessoal, totalmente um partido liberal ou um partido conservador, ele decide manter os dois e atender o interesse dos dois. Sacaram? Tá? Então ele é diplomático, ao invés de ele partir para o confronto, ele é diplomático com os dois partidos, tá? Tranquilinhos? Exercício número 3. Qual é a crítica que o chargista faz à postura de Dom Pedro II? Pessoal, a crítica é, ele está brincando com o interesse dos dois, né? Ele está, hora dando poder para um, hora dando poder para outro. Mas quem realmente está segurando os dois aqui, ó? Quem que está segurando os dois? Quem está controlando os dois, então, no cavalinho aqui, é o Dom Pedro. Ou seja, pessoal, a crítica é, o Dom Pedro é diplomático, mas quem manda na política é ele, né? Beleza? Quem continua com o poder centralizado nas suas mãos é ele. Beleza? Tranquilos? Ver como é que vocês estão aí. Tranquilo. Tem uma bruxa, né? A bruxa é a diplomacia, Arthur. Bug no cérebro, bug de sistema, olhando para baixo, profilando para o céu. Seguindo, pessoal, agora falaremos sobre
um movimento que não era a favor, tá? Não era a favor dessa alternância de poderes, certo? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Olha só. A estrutura parlamentarista garantia, então, a centralização do poder político, beleza? Por quê? Porque quem toma as decisões de quem vai ser o conselho, quem vai ser o chefe do conselho, né, de ministros vai ser o Dom Pedro. Então, está centralizado na mão dele com o poder moderador. Até aqui, sem novidades, né? Muito bem. Diante disso, pessoal, desculpa, em 1848, os conservadores que até então estavam no poder, né, eles dão início a uma revolta. Então vejam só, né? Eles dão início a uma revolta, ao contrário, tá? Os conservadores estão no poder e quem dá início à revolta são os liberais, tá? Os liberais eram os praieiros, tá? Porque a localização do jornal onde eles se organizavam para promover a revolta chamava Rua da Praia, tá? Então, os conservadores estavam no poder e os liberais decidem se organizar para reverter a situação. Então, muito bem, grifem essa parte aqui, ó. Então, até então, o governo centralizado nas mãos de Dom Pedro. Em 1848, quem estava no poder eram os liberais, certo? E aí, pessoal, o chamado Partido da Praia, porque se organizava aqui, ó, na Rua da Praia, né, onde o chamado Diário Novo estava localizado, eles tinham as suas reuniões lá. Então, por isso eram os praieiros, a Revolução Praieira leva esse nome. Tá? Muito bem, vejam só. Entre os liberais havia divergência de posições, ou seja, dentro da própria organização dos liberais, do Partido Liberal, dentro do próprio jornal aqui, dentro do próprio Partido da Praia, havia, pessoal, treta entre eles, ou seja, a organização já estava tretando. Vejam só. Os membros da classe média e os intelectuais, chamados praeiros, tinham um posicionamento muito mais radical no que diziam respeito à descentralização do poder político. Opa, se é mais radical no que diz respeito à descentralização, significa que eles querem monarquia ou república? Gente, ser radical não é comer cereal, comer Nescau cereal radical. Não é isso, tem nada a ver. Na verdade, ser radical aqui no momento da monarquia é ser o quê? Republicano, é quando você quer acabar com o sistema do monarca, né? Você quer uma república, tá? Só que dentro do Partido Liberal tinham aqueles que queriam manter, pessoal, tá? Eles queriam manter a monarquia, eles queriam medidas mais moderadas, eles queriam manter a escravização como base da mão de obra. Os mais radicais queriam mão de obra assalariada e queriam uma república, né? Eles queriam o que a maioria dos outros países que haviam feito a revolução queriam, né? Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, queriam mão de obra assalariada e queriam a instauração de uma república, tá? Então, muito bem, havia treta dentro do próprio Partido Liberal, tá? Esses caras mais conservadores, pessoal, que queriam manter a escravização e a centralização do poder nas mãos do Dom Pedro, tá? Eles eram grandes proprietários, tá? Aqueles que eram a favor da descentralização, ou seja, os mais liberais, os mais radicais, geralmente eram aqueles mais estudados, que haviam estudado os ideais da república, os ideais positivistas, iluminista, né? E pertenciam à classe média. Geralmente também eram comerciantes. O comerciante, pessoal, sempre, na maioria das vezes, ele vai ser a favor da mão de obra assalariada. Porque quem recebe salário, consome, né? Escravo não consome nada. Sacaram aqui? Então, havia essa treta dentro do Partido Liberal, dentro do Partido da Praia, tá? Muito bem. Então, teve início uma crise interna, grifem essa parte, ó, tá? Que leva o governo central a substituir os liberais no poder e instituir em seu lugar um governo conservador, ou seja, tá tendo treta, o Dom Pedro II vai, tira, pessoal, o presidente que até então estava sendo o chefe da província em Recife, certo? Estava sendo o chefe, portanto, ali em Pernambuco, e tira esse cara e coloca um conservador. Aí a treta se intensifica, e desencadeia-se, então, uma luta armada, ou seja, havia treta entre os liberais. Quando Dom Pedro tira, fala, vocês estão brigando, então não vai ter ninguém de vocês, eu vou colocar um cara do outro partido.
e aí a treta se intensifica, né, por toda a província. Até mesmo entre os mais pobres, pessoal, que não sabiam nem o que estava acontecendo direito, tá? Muito bem. Pessoal, até ideais socialistas vão ser propagados, tá? Perante a população nesse momento, tá? Porque pensa no seguinte, jornal, ó, Diário Novo, lá em cima, ó, é onde ficava a Rua da Praia, ou seja, eles vão usar táticas de imprensa para poder divulgar os ideais da revolução, e alguns vão até divulgar ideais socialistas nesse momento. Tranquilos? Então, olha que ironia, revolução para a era dos liberais divulgando ideais socialistas. Eis que não vai dar certo, para variar, o Dom Pedro II manda tropas para lá, contém os revoltosos e a maioria de seus líderes, né, presos. Tranquilos? Tá? A Revolução em 1842, pessoal, faz com que o Dom Pedro fique um pouco assim, um pouco receoso, falando, não dá para eu só ficar elegendo um, elegendo o outro. Mas vou falar mais sobre isso na próxima aula, a gente está no meio da explicação, tá? Então vamos fazer o seguinte, tarefa, página 35 ali, ó, organize as ideias, tá? Tranquilões? Colocar, parei aqui. Nas cenas do próximo capítulo. Quem que faltou aí, galera? Silêncio total, silêncio. Juan, né? Não tá aí? Não é isso? Sabrina. Tieme. Juan. O resto tá aí, né? Tá. Beleza, galera. A gente se vê então na quinta-feira, tá? Façam a tarefa, fiquem com Deus. Grande abraço. E a gente se fala na quinta. Belezinha, gente? Até mais, povo. Se cuidem.